Oi, eu me chamo Washington, sou José de Souza Filho, sou aluno do curso de pós-graduação em Direito Digital e Proteção de Dados da Faculdade Descomplica. Bem, eu queria apresentar uma solução relacionada à Lei Geral de Proteção de Dados na Saúde, no que se refere à questão dos prontuários médicos. Para falarmos disso, primeiramente a gente tem que entrar no contexto e falar um pouco da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que é uma lei brasileira que entrou em vigor em setembro de 2020, estabelecendo regras para a coleta, armazenamento, tratamento e compartilhamento de dados pessoais por empresas e órgãos públicos, né? A Lei Geral de Proteção de Dados ela tem o objetivo de proteger privacidade dos cidadãos, né, e garantir uma transferência e segurança dessas informações, né? Ela é uma lei que foi inspirada no Regulamento Geral de Proteção de Dados, né, da União Europeia e se aplica às empresas, instituições que processam dados pessoais de cidadãos brasileiros, independente de sua localização. A Lei Geral de Proteção de Dados ela também gera penalidades para empresas que não a cumprirem, né? Incluindo multas de 2% do faturamento e limitada a 50 milhões por infração, além de sanções administrativas e civis, né? É um marco importante na proteção de privacidade dos direitos dos cidadãos brasileiros em relação aos seus dados pessoais. Em relação ao nosso problema, o que temos é o seguinte, em relação à questão dos prontuários eletrônicos, né, que é utilizado aí pelos médicos e instituições de saúde, né, os prontuários, eles existem diversos problemas. Primeiramente, são dados sensíveis, né, dados de informações pessoais de pacientes, dados relacionados a tratamentos, remédios que são consumidos por esses pacientes, né, um histórico realmente de toda a vida do paciente, né? Então, o médico ele tem uma obrigação de fazer esse prontuário, né? Isso é uma regra, ele tem uma obrigação. E em relação ao prontuário eletrônico, há uma lei que obriga o médico que esse prontuário ele deve ser guardado por até 20 anos, né? E temos um problema com isso, né? Qual é o problema? Primeiramente, a falta de informação de profissionais da saúde em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, né? O tratamento dessas informações, a segurança dessas informações, né? E também temos a questão dos colaboradores pouco informados, colaboradores que trabalham juntamente aí com médicos, né? Ou seja, secretaria, pessoal de secretaria, de setores administrativos, né? E muitas vezes certos dados podem vazar, né? O que pode gerar diversos problemas para a instituição, para a clínica, para o consultório, para o hospital que faz essa utilização dos prontuários eletrônicos, né? Muitas vezes isso não é bem observado e não é tratado como prioridade por parte dos médicos e profissionais do ramo da saúde. E estamos falando de dados extremamente sensíveis, né? Dados relacionados a prontuários eletrônicos que identificam informações pessoais, né? Tem diversas questões até familiares em relação a esses dados. Então, a minha solução seria o seguinte: implementação da Lei Geral de Proteção de Dados nos processos da empresa, né? Consultórios, hospitais, né? Ter processos bem definidos por meio de compliance, né? No qual identificasse as informações pessoais, implementar medidas de segurança, né? Treinamento dos colaboradores, manter registros, né? Relacionados a acesso, modificação e exclusão dessas informações e designar encarregado, ou seja, uma consultoria. Né? Por quê? Porque dessa forma, através de um encarregado para tratamento de dados pessoais, ele será responsável pelo cumprimento dessas normas, né, no consultório, no hospital ou numa clínica, por exemplo. Né? Por quê? Porque dessa maneira será realizado auditorias periódicas, né? E com isso a gente conseguirá ter a Lei Geral de Proteção de Dados bem implementada nessa clínica ou instituição de saúde. E eu queria agradecer, encerro por aqui o meu pitch.